Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um episódio do podcast Porta Estreita. Nós comentamos aqui a lição da Escola Sabatina, vamos lendo juntos, vamos comentando, tirando aqui lições importantes para a nossa vida. E eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se você puder compartilhar também esse link com mais e mais pessoas. É muito importante estudar a lição da Escola Sabatina, não é mesmo? E todos os dias nós vamos aqui lendo, conhecendo a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda-feira, 15 de junho, e a lição tem como título Sem imposição, mas com poder. E o interessante é que a lição começa com uma pergunta muito interessante, né? Porque diz assim, olha, você já se perguntou como Jesus mantinha disposição para trabalhar, curar, consolar, pregar e ensinar tanta gente dia após dia? Essa é uma pergunta realmente que nos faz pensar, né? Porque Jesus, ele tinha disposição, Jesus estava sempre pronto, ele estava sempre ali preparado, né? E às vezes a gente olha para a nossa vida e às vezes falta disposição para a gente, não é mesmo? Falta disposição para muitas atividades, para muita coisa, e às vezes é até comum quando chega no final de semana, né? Algumas pessoas dizerem assim, nossa, mas tem muita coisa na igreja, tem muito compromisso, e Jesus não faltava disposição para ele. E a pergunta é, por quê, né? E a lição, então, ela traz o seguinte, ó, lemos que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não eram poucas as pessoas que seguiam Jesus, era muita gente. Jesus, ele estava em contato com pessoas o tempo todo, e as pessoas elas traziam ali para Jesus os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, e às vezes a gente pensa assim, mas lidar com o ser humano não é uma tarefa fácil, e realmente não é uma tarefa fácil, né? Imagina só quantas e quantas pessoas elas iam até Jesus levando, né, todos os seus problemas, e a Bíblia diz que Jesus ele se compadecia das pessoas. E aí continua dizendo assim a lição, olha, o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam seu ministério. Aqui está o tema, vamos dizer assim, central, né? A resposta central para a nossa pergunta. Como que Jesus ele conseguia tanta disposição, tanto ânimo, tanta vontade? É porque o amor, a compaixão, né, que Jesus tinha pela humanidade era o que impulsionava o ministério dele. E é aqui que a gente precisa aprender essa grande lição. O grande interesse de Deus é a salvação das pessoas. E o nosso interesse também deveria ser esse, né? Nós deveríamos estar cada dia mais interessados na salvação das pessoas. E Jesus ele se compadecia das pessoas nas suas necessidades e ele buscava ajudá-las, né? Então o que impulsionava era justamente o amor que ele tinha pelas pessoas. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger a sentir o peso de conduzir pessoas a Ele. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos então ser constrangidos a falar, a testemunhar de Jesus para outras pessoas. Você já olhou para rostos anônimos em meio à multidão, pensando na vida eterna dessas pessoas e se perguntando se elas conhecem Jesus? Olha que interessante, né? Aqui nós podemos observar que esse deveria ser o nosso maior objetivo, né? Olhar para as pessoas e ao olhar para as pessoas, verem nelas candidatos e candidatas ao reino de Deus. E nós temos um papel muito importante. Qual é o papel nosso? Testemunhar, falar para essas pessoas. Ao perceber as necessidades de um desconhecido, você já sentiu aquilo que só pode ser o amor de Deus em você? Esse amor nos leva a sentir a responsabilidade de guiar vidas até Ele. Jeremias expressou isso ao dizer, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Bom, a lição continua dizendo, olha, entretanto, ao compartilhar nossa fé com outros, jamais devemos tentar forçar alguém a aceitar a Deus ou a verdade bíblica. A imposição é contrária ao caráter divino. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui temos um outro ponto importante, porque o nosso objetivo como cristãos não é tentar forçar as pessoas, impor para as pessoas, né,
a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da doutrina. O nosso papel não é este. O nosso dever, a nossa obrigação, vamos dizer assim, diante de Deus, é testemunhar. E o que seria testemunhar? É falar, é contar, olha o que Deus fez na minha vida. Mas nós precisamos respeitar a liberdade das pessoas. Por quê? Porque Deus respeita. Deus respeita a nossa liberdade, a nossa escolha. Por mais que a pessoa queira se distanciar de Deus, é uma escolha dela. E nós não temos que pensar assim, eu tenho que salvar esta pessoa à força, né? Primeiro, porque a gente não salva ninguém. E segundo, porque Deus nos dá a liberdade para escolher os caminhos que nós queremos seguir. Então, Deus, ele não forçou Adão e Eva a obedecê-lo, né? E a lição diz assim, olha, não forçou pessoas a entrarem na arca para serem salvas do dilúvio, não obrigou Israel a ser fiel à aliança. Então, nós temos vários exemplos bíblicos que Deus, ele falou ali a sua vontade, ele falou exatamente aquilo que ele queria falar para a salvação das pessoas, mas ele não as obrigou, né? Ele não forçou as pessoas a irem ali obedecê-lo, né? Então nós também temos que fazer isso, nós temos que deixar as pessoas escolherem por si mesmas, mas precisamos testemunhar, falar para elas, aproveitar as oportunidades, vamos dizer assim, né? E aí diz assim a lição, olha, em vez disso, Jesus atendia às necessidades das pessoas e depois convidava, siga-me. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou a aceitar sua verdade e ainda assim nunca desiste de nós. Então aqui tem outro aspecto importante da lição do dia de hoje, que Jesus, ele tinha uma metodologia, né, que ele utilizava. Primeiro, o que ele fazia? Ele se aproximava das pessoas, ele atendia às necessidades das pessoas. Então qual era a necessidade que a pessoa tinha? Era um problema de saúde, era alguma dificuldade que ela tinha, Jesus atendia a necessidade dela, Jesus se importava com a pessoa. Então, às vezes a gente tem dificuldade para entender isso, né? Porque o nosso primeiro chamado é justamente demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Então, vamos ajudar as pessoas, vamos atender as necessidades das pessoas. E depois, o que Jesus fazia? Jesus convidava as pessoas a segui-lo. Interessante que Jesus não saía pregando imediatamente para as pessoas a verdade a respeito do reino de Deus, né? Jesus atendia as necessidades, depois ele dizia, olha, vem e segue-me. E as pessoas elas começavam a ver, elas começavam a presenciar Jesus. E na vida do cristão deveria ser semelhante. Nós deveríamos demonstrar, através da nossa vida, o amor de Deus para as pessoas, antes mesmo, talvez, de tentar pregar ou tentar ensinar as verdades do reino para as pessoas. E depois nós deveríamos, de alguma forma, mostrar para elas o que Deus fez na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida. Então, apresentar a palavra de Deus para as pessoas, né? E aí a lição continua. Em nosso testemunho devemos imitar o exemplo de Jesus. A lição traz aqui uma citação de Ellen White, do livro Desejado de Todas as Nações, na página 391, que diz assim, não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias, né? Então, que citação interessantíssima, porque a nossa missão não é obrigar as pessoas a receber Deus. Quem faz isso, quem obriga as pessoas não é Deus, é o inimigo de Deus, né? Então, nós precisamos, através da nossa vida, através do nosso exemplo, mostrar Jesus para as pessoas. Devemos permitir que Deus nos faça instrumentos de sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com sabedoria e amor. É interessante aqui esse ponto, porque uma vez um irmão disse assim para mim, pastor, a gente prega o evangelho, a gente fala de Jesus aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, mas as pessoas parece que elas não aceitam, elas não querem, né? E às vezes a gente confunde, né? A gente confunde pregar o evangelho com o resultado final. E o resultado final seria o quê? A pessoa aceitando Jesus como Senhor e Salvador, né? Sendo batizado e se tornando um discípulo de Cristo. Só que às vezes nem sempre acontece dessa forma. Por quê? Porque cada pessoa ela tem um tempo, ela tem um momento. E nós não sabemos qual é esse tempo, nós não sabemos qual é esse momento. E a Bíblia diz que é exatamente por causa disso que Jesus ainda não voltou, porque ele está sendo misericordioso, ele está sendo bondoso, ele está dando oportunidades para as pessoas. Então,
O nosso papel é testemunhar, é compartilhar, é falar, é através do nosso testemunho pessoal, através da nossa vida, que as pessoas elas vão ser impactadas, né? E a lição termina assim, olha, às vezes o testemunho pessoal terá maior peso, especialmente nos primeiros contatos. As pessoas elas querem ver Cristo em cada um de nós, né? Bom, então essa é a lição de segunda-feira. Que bom ter você aqui com a gente. Não se esqueça de curtir aí o vídeo, de compartilhar o link com as pessoas. E amanhã estaremos juntos, então, lendo a lição da Escola Sabatina de terça-feira e comentando também um pouquinho mais a respeito aí do conteúdo da lição. Um forte abraço para você e até amanhã.